Olá pessoal, tudo bom com vocês? Retomando então o nosso estudo sobre o Apocalipse, dessa vez capítulo 12. Vamos lá, versículo por versículo. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esse sinal aqui, João, o apóstolo Yohanan, está vendo no céu. É um grande sinal no céu, não é pequeno. O que era esse sinal? João está vendo e ele olha para o céu, está tendo visões nesse momento. Ele viu então uma mulher. Essa mulher estava vestida do sol, é uma característica, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quando você vê lá na Antiga Aliança, lá em Gênesis, por exemplo, você encontra um sonho este dado a José. José, filho de Jacó. Jacó era descendente, né, de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, etc. E aí, o que acontece? José tem um sonho. Lá antigamente, pessoal, muito antigo mesmo, lá em Gênesis, tá? Primeiro livro da Bíblia. E nesse sonho ele vê o sol, a lua e 11 estrelas se curvando perante ele, perante José. Se prostrando perante José. A história é longa, José foi vendido por Judá, que era irmão dele. José era o irmão mais novo. Judá, que era irmão de José e também filho de Jacó, tem a ideia de vender José. Olha só, para o Egito. Foi vendido. Lá José interpreta alguns sonhos a Faraó e então é colocado como governador do Egito. Passa fome em toda a terra, então todos os povos da terra começaram a passar fome porque não chovia. E então houve aquele sonho que Faraó teve das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e etc e tal. E José interpreta aquele sonho dizendo que haveria então 7 anos de fartura no Egito e depois 7 anos de fome em toda a terra. Era para guardar alimento. José então guardou, instruiu aos egípcios guardar alimento. E como faltou alimento lá na terra onde estava Jacó, a mulher de Jacó, que era o pai e a mãe de José, e os 11 irmãos de José, eles então começaram a sair de sua terra e ir até o Egito para procurar comida. Chegando lá, José era o governador. Aí então cumpriu-se o sonho deles se curvando perante José. O sol, a lua e as 11 estrelas eram o pai, a mãe e os 11 irmãos de José, respectivamente. Aqui a alusão da mulher vestida do sol. Mulher, em linguagem profética, nesse contexto, simboliza o povo de Israel. Por quê? Porque foi de Jacó, a mulher de Jacó, e dos 12 filhos, seus 12 filhos, ou seja, as 11 estrelas mais José, que era a 12ª estrela, vamos dizer assim para você entender, veio todo o povo de Israel daí. O Messias, inclusive, nós vamos abordar daqui a pouquinho, veio da descendência de quem? De Judá. Justamente desse que vendeu José. Alusão à traição. Então, a mulher aqui, a mulher ela pode significar igreja ou povo de Israel. Só que o povo eleito de Israel, os verdadeiros israelitas também fazem parte dessa igreja. É o povo eleito, é o povo salvo, é o povo escolhido, assim como a igreja. Tá? Tanto é que existem outras alusões aqui que eu poderia falar para você. Por exemplo, lá em Oséias e outras passagens que o Criador trata Israel como uma mulher. Porque a Bíblia diz que o Criador é casado. Não sei se você sabe. Ele é casado com o povo de Israel. Ele é casado com a igreja. Então, é uma mulher. E mulher, aqui nesse contexto, é o povo de Israel, especificamente nesse versículo. Estava vestida do sol, por quê? Porque a mulher, o povo de Israel, assim como bem como a igreja,
em outras passagens, em Mateus, até em outros textos aqui do próprio Apocalipse, já expliquei Apocalipse 1, o candelabro vai trazer como se fosse que traz a luz ao mundo. O sol traz a luz ao mundo. E a mulher aqui nesse contexto, o povo de Israel, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, os dois luzeiros, os dois luminares de Gênesis 1, que o Criador fez, o sol e a lua. Por quê? São eles que iluminam a terra. É o povo eleito que ilumina a terra, que traz a luz ao mundo. Por quê? Porque o Messias é a luz do mundo. Então você, o candeeiro, a igreja, o povo, a mulher, o povo eleito, o povo de Israel, vai trazer a luz ao mundo. Por isso a alusão aqui é a mulher vestida do sol. As suas vestes eram o sol. Por quê? Porque brilha. A alusão aqui é brilha no mundo. O mundo são as trevas. O mundo está em trevas, são cegos. O mundo está condenado. A única luz que tem nesse mundo é a mulher, o povo de Israel. A igreja que traz a luz, que é o Messias. Compreendeu por que a mulher está vestida do sol? Com a lua debaixo dos pés. A lua é o outro luminar, é o que ilumina a noite e também traz a sua própria luz. E é uma alusão, a lua, à mulher de Jacó. E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela tinha uma cabeça só. E nessa cabeça, uma coroa também, só que com essa coroa tinham 12 estrelas nessa coroa. As 12 estrelas simbolizam as 12 tribos de Israel. A alusão aqui que a mulher está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, também simboliza outra coisa. Sol, lua e estrela, ninguém consegue chegar lá. Ninguém consegue encostar lá. É inalcançável. Ninguém consegue fazer dano a isso. Nenhum ser humano tem poder de mandar ao lago de fogo, destruir a igreja. Não tem como. É inalcançável. Essa outra alusão aqui. São as luzes que brilham na terra, no mundo. Sol, lua, as estrelas. E ninguém consegue chegar lá. Ninguém vai pegar a igreja e vai mandar o inferno para você entender. É impossível. É isso que quer dizer. Olha só quanta informação num único versículo. 10 minutos de vídeo e estamos apenas num único versículo, porque tem muita coisa aqui. Compreendeu? É basicamente isso. Verso 2. Então essa mulher, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher é o povo de Israel. Achando-se grávida, por quê? Porque do povo, dessa descendência lá do povo de Israel, de Jacó, da mulher de Jacó, das 12 tribos, como eu falei, de Judá, porque o Messias é o leão da tribo do quê? De Judá. Judá porque vem da tribo de Judá. Grávida, essa mulher está grávida, o povo estava esperando o Messias. Grávida por quê? Porque o Messias viria de uma dessas estrelas, de uma dessas tribos, da tribo de Judá. Grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ela está tentando achar um lugar para ter o Messias, para dar à luz, e não está achando lugar. Por isso ela está gritando com dores de parto. Ela está querendo trazer à luz o Messias, que você vai entender daqui a pouco. Por quê? Porque aqui houve já, pessoal, muita dificuldade para que o Messias nascesse. Você vai entender aqui no verso 3 agora. Viu-se também outro sinal. Além da mulher que João está vendo, agora João vê outro sinal. Esse sinal também é no céu. E eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Esse dragão, já vou interpretar aqui versículo por versículo, tá? O dragão é dito em outras passagens aqui da Bíblia que é o próprio Satanás. Dragão, eu vou explicar nos próximos vídeos,
porque aqui tem mais contexto que depois aqui, não, inclusive é nesse mesmo. Então espere até o final do vídeo que eu já vou explicar o porquê que é dragão que ele está vendo aqui, e no verso 9 ele fala antiga serpente, que tem uma grande revelação. É o mesmo ser. Dragão, serpente, Satanás, diabo é o mesmo ser. E você vai entender o porquê que aqui diz dragão. Por que João está vendo um dragão? Tá? Dragão, eu vou te explicar o porquê lá no verso 9. Então assista até o final do vídeo. Você acha que dragão é só um negócio mitológico que nunca existiu, né? Beleza. Então o dragão, grande. Uma característica dele é que ele é grande, no sentido que ele é muito grande mesmo. Ele tem um poder grande. Ele abrange uma área grande na Terra de poderio. Tá? Inclusive, todo o domínio da Terra foi dado a ele. Tá? Permitido, pelo menos momentaneamente. Vermelho. Vermelho por quê? Vermelho simboliza sangue. Vermelho simboliza derramamento de sangue, guerra, peleja. Ele age com morte, ele mata, ele destrói. Foi assim que ele matou Abel. Caim matou Abel, usado por ele. Já era ele tentando impedir a descendência da mulher lá de Eva, que viria o Messias. Tá? Com 7 cabeças. 7 cabeças simboliza o poderio dele. É mundial. O 7 é um número para simbolizar completude, totalidade. E nesse contexto aqui. E 7 cabeças. Cabeças simboliza domínio, posse, né? Enfim. E nessas cabeças ele tinha 10 chifres e nas cabeças também 7 diademas. Então ele tinha 10 chifres. 10 chifres simboliza, ou seja, as 7 cabeças é o poderio mundial, o domínio mundial. E 10 chifres são... Chifre na Bíblia sempre tem em linguagem profética o significado, simbolismo de força e poder. Veja que os animais, um rinoceronte, um búfalo, um touro, o poder, a força desses animais, o poder de matar, está no chifre. São com os chifres que eles matam. Tá? Então, 10 chifres. Esses chifres, depois nós vamos ver no próximo capítulo, que serão 10 presidentes. Porque o anticristo, nós vamos abordar depois, é o chifre pequeno de Daniel. Ele é pequeno porque ele tem pouco poder no início, pouca notoriedade, e se cresce, se engrandece mais que os outros e derruba 3 chifres, e é outro chifre. Ou seja, chifre também simboliza pessoa, presidente, rei. São muitos significados. Então ele tinha 10 chifres. Você vai entender depois disso no capítulo 13, tá? Que é o próximo vídeo. Nas cabeças, ou seja, nesses domínios, 7 diademas. Que é o quê? Como se fossem coroas. Que é o quê? Autoridade. Ele tem autoridade sobre a terra. Pelo menos nesse momento aqui. O reino vai ser entregue a ele. Esse é o reino do mundo, pessoal. Tá? A Bíblia já fala em 1 João 5, o mundo jaz no maligno. E não é à toa. E é por isso que o mundo está desse jeito. Tá? Então, diademas, coroas, é a autoridade. Ele tem autoridade sobre essa terra nesse momento. Tá? É por isso que você está vendo. Não é à toa que você está vendo o que você está vendo no mundo. Coisas que eu nem posso falar aqui, mas você está vendo. Todas essas leis, todas essas coisas que estão acontecendo aí, tá? O comportamento humano, pessoal, isso tudo está sob o poder de Satanás. Sob o poder de Satanás. E é por isso que você está vendo isso aqui. Ó. Tá? É esse o significado. Então vamos lá, verso 4. A sua cauda, ó, esse dragão tinha cauda, arrastava a terça parte das estrelas do céu. Ok. Estrelas aqui no grego é asteras. No final do vídeo eu vou mostrar todos os versículos nos originais aqui. Essa palavra aqui no grego é
é Asteras, né? O diademas aqui, coroas, é Stéfanos. E as estrelas Asteras, ele arrastava a terça parte, ou seja, um terço das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. Isso aqui é uma linguagem metafórica, não é literal. Tá? Como assim que ele arrastava a terça parte das estrelas do céu? Os quais lançou para a terra. Satanás lançou um terço das estrelas do céu para a terra. É isso que o texto está dizendo. Ele lançou? Lançou. É metafórico? É metafórico. Então, o que ele lançou se é metafórico? Como? Se não tem nenhuma estrela literal aqui caindo, né? Ou já caída aqui, a gente não está vendo nenhuma estrela na terra. Isso aqui é uma alusão, pessoal, a isso aqui. Ó. Primeira carta a Timóteo 5, 21, que diz assim, ó. Conjuro-te perante o Criador e o Messias e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Os anjos eleitos significa que tiveram anjos que foram eleitos, assim como houveram e houve e há pessoas humanas eleitas e também não eleitas. A mesma coisa em Apocalipse 12. Quando aqui está falando que ele arrastava a terça parte das estrelas do céu, essas estrelas aqui são uma alusão aos anjos que estavam no céu e que Satanás, ou seja, o dragão, conseguiu arrastar. Eram os anjos não eleitos. Ou seja, significa que o Criador também escolheu alguns anjos? É o que a Bíblia diz. 1 Timóteo 5, 21. Existem os anjos eleitos e os réprobos. A mesma forma existem as pessoas eleitas e as pessoas réprobas, as que não são eleitas. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Os vasos de ira preparados para a perdição. Tá? E o Criador estabeleceu assim. Por quê? Porque tem Satanás e os seus anjos, que nós vamos ler lá embaixo daqui a pouco. Você já vai entender o que o verso 4 diz que as estrelas do céu são demônios, porque você vai ver lá embaixo que são os anjos caídos. Tá? Então, por isso você vê manifestações demoníacas, por isso você já ouviu falar muitas vezes aí que, enfim, existem os anjos caídos, você vê possessões, etc. Não é à toa. As quais lançou para a terra. Então, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Então veja, aqui os dois sinais, João está vendo, de um lado a mulher e do outro lado o dragão. Grandes sinais no céu, tá? Grandes visões. E nesse momento esses dois sinais se encontram. O dragão se deteve, se pôs na frente da mulher que estava para dar à luz. Ela não tinha dado à luz. Tá? Mulher, povo de Israel. Estava querendo dar à luz a quem? Ao Messias. E por que o dragão se colocou na frente da mulher? A fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A ilustração aqui é o seguinte. Satanás... Agora eu vou te contar uma história. Ao longo da história, Satanás vem tentando impedir que o Messias viesse. Ele vinha tentando impedir que o Messias viesse. Como? Dessa forma aqui, ó. Então, Satanás tentando matar a descendência da mulher. Por quê? Porque lá em Gênesis, a gente encontra o quê? A profecia do próprio Criador. O próprio Criador falou, olha, depois que houve o pecado... Vamos abrir lá para você entender melhor? Olha só. Adão e Eva pecaram, ok? Ok. Gênesis 3. Então vamos lá. Tava lá a árvore, eles comeram, não era para comer. Você já sabe toda essa história. Inclusive já expliquei muito aqui. Aí, o que o Criador falou? Olha só. Os juízos... A serpente, a Adão e a Eva. Juízos específicos. O Criador, então, logo depois do pecado, ele pega e fala assim, ó. Ele disse à serpente, o juízo à serpente. Visto que isso fizeste, ou seja, que enganou Eva, maldita és entre todos os animais domésticos. Olha isso.
E o és entre todos os animais selváticos. Como você acha que era a aparência da serpente antes? Já vai entender. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Eu quero que apenas você guarde agora essa palavra aqui. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Guarde isso que nós vamos abordar depois. Agora o verso 15. Porém inimizade, mais juízo contra a serpente, que era o dragão, que é Satanás. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, ou seja, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa era a profecia. Qual descendência o Criador está falando aqui? O Messias. O Messias é aquele que pisa na cabeça da serpente. Serpente é quem? Satanás. Ok? Então, a partir desta profecia que Satanás ouviu, ele entendeu, opa, eu não posso deixar que a descendência da mulher pise na minha cabeça. Por quê? Porque vai me matar se fizer isso. Ao longo, então, da história, Satanás faz o quê? Adão e Eva tiveram Caim e Abel, correto? Caim fez o quê? Matou Abel. Por quê? Porque de Abel, supostamente, viria o Messias. Por quê? Porque Caim era do maligno. A Bíblia fala isso. Caim, ele tinha um mau caráter. A marca de Caim é que ele tinha um mau caráter. Não tinha nada a ver com a descendência real da mulher para chegar ao Messias. Então Caim, Satanás, olha o que Satanás faz. Satanás usa pessoas, cuidado. Você vê muitas pessoas aí travestidas de crentes. E são filhos do diabo, que o Satanás próprio está usando, meu irmão. É só você analisar a doutrina que cada um está ensinando, você vai identificar. Se é falsa doutrina, filho do diabo. Não tem dúvida disso. Caim matou Abel. Por quê? Porque Satanás usou Caim para matar Abel. Por quê? Porque de Abel viria o Messias. O que o Criador faz então? Caim matou Abel. Abel não existia mais. Adão e Eva então fizeram quem? Sete. Então veio agora a linhagem de Sete para fazer a descendência do Messias. Então, Satanás usou Caim, frustrou. Matou Abel, mas o Criador fez Adão e Eva ter outro filho, Sete. Tá lá em Gênesis toda a linhagem, só você pegar e ler. Inclusive, leia a Bíblia porque você precisa, tá? Tá precisando. Faraó, olha agora outra situação em que Satanás usa pessoas. Entenda, pessoal. Satanás não vai vir para você de uma forma horrorosa. Não, porque você vai se afastar. Ele quer se achegar a você. Como? Engano. Sutileza, astúcia. Ele usa usando pessoas. Segunda pessoa que o Satanás usou para tentar eliminar o Messias, Faraó. E Faraó então manda afogar no rio Nilo todos os meninos recém-nascidos. Leia lá toda a história e você vai ver o porquê que ele fez isso. Aqui já é na época de Moisés. E então, acontece que uma pessoa consegue pegar Moisés lá, botar num riozinho, leva e cai em outro lugar lá e não fica sabendo de nada. Faraó mandou matar todos os meninos recém-nascidos porque Satanás estava influenciando ele. Para que todos os meninos daquela descendência não nascessem. Por quê? Porque dali viria o Messias. Satanás se frustrou aqui de novo. E não conseguiu. Moisés ficou vivo. Terceira vez. Ramã, então, decreta que todos os judeus fossem enforcados. Há um decreto lá, naquela época, no general Ramã. Ele decreta, então, que Ramã foi ele foi usado por Satanás também, para que toda a linhagem judaica fosse eliminada. Não conseguiu. Por quê? Por causa da rainha Esther.
E dali continuou-se a linhagem do Messias. Satanás fracassou ali também. 4. Segundo Reis 11, 1. Por que eu não falo Segunda Reis? Porque não existe Segunda Reis, não existe Segunda Samuel, não existe Primeira Crônicas. Por quê? Porque são livros, não são cartas. Então é primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, etc. Então, primeiro, segundo livro de Reis. 11:1 diz: vendo Atalia, aqui é outra frustração e outra tentativa de Satanás eliminar a descendência da mulher, para que não pisasse em sua cabeça. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Ou seja, ele mandou matar a casa de Davi inteira. Mandou matar. Atalia mandou matar. Satanás queria eliminar a descendência da casa de Davi, porque dali viria o Messias. A raiz de Davi. Olha só. Então, aqui, a descendência real, que é de onde viria. Mas não conseguiu. Não conseguiu. O Criador interviu. E continuou com Davi. Satanás frustrado. 5. Agora chegou no tempo do Messias. Herodes, então, por causa da profecia, por causa dos reis magos, viram a estrela e tal, chegaram com a informação que dali viria o rei. Herodes, então, manda matar toda criança com menos de 2 anos. A tentativa de matar o Messias. Por isso, a mulher estava com dificuldade de dar luz. Todas essas tentativas aqui que a gente leu aqui, ó, ela estava com dores de parto, ó. Deixa eu voltar lá agora em Apocalipse. Ela estava com dores de parto. Apocalipse 12. Aqui, ó, como você leu antes. Aqui, ó, sofrendo tormentos para dar luz. Ela queria um lugar para dar luz ao Messias. E Satanás sempre ali incomodando, entendeu? Então, a alusão aqui leva para outro lugar, o Messias nasce lá e tal, etc e tal. Você já sabe a história. Frustrou. Satanás não conseguiu eliminar o Messias aqui também. E a última tentativa, tá aqui, ó. A última tentativa foi usando Judas para trair e crucificar o Messias. Nesse momento aqui, eu acho que eu vou explicar daqui a um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A alusão, então, explicando de novo, ó. Explicando de novo aqui, ó. O dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O dragão estava a todo momento ali, esperando essa mulher dar à luz para quando nascesse, devorasse o filho, destruísse o filho. E todas as vezes ele foi frustrado. Ok? Ele não conseguiu. Tá? Sempre o Criador dava uma válvula de escape. O verso 5, então. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Aqui já está dando alusão que é o Messias. Quem é que há de reger todas as nações quando o Messias voltar? Ele mesmo. Com cetro de ferro haverá justiça, equidade. Equidade. Finalmente. E o seu filho, então, foi arrebatado para o Criador até o seu trono. Qual é a alusão aqui? Quando o Messias nasce, tá? Ele, então, é crucificado. A última tentativa de Satanás aqui, ó, foi agora que a gente entra aqui. A última tentativa foi usando Judas. Ele usou Judas, né, para trair e crucificar o Messias. O mesmo... Sabe como é que é Judas em hebraico? Yahudá. Sabe como é que é Judá lá em hebraico? Que era o irmão de José, que vendeu José, que traiu José? Yahudá. O mesmo nome, Judas e Yahudá. O mesmo irmão de José que vendeu e traiu José para vendê-lo para o Egito? Yahudá. Interessante, hein? O mesmo Judas, o mesmo Yahudá, então, usou para... Traiu o Messias para crucificá-lo. A Bíblia fala que Judas foi influenciado diretamente por Satanás para traí-lo. Então, a última tentativa de Satanás, do dragão, da serpente, do diabo, a mesma pessoa, o mesmo ser,
para eliminar a descendência, para que a descendência da mulher não pisasse na sua cabeça, foi crucificar o Messias. E aqui nós temos a alusão que Satanás, olha como Satanás ele foi, vamos dizer assim, ludibriado. Ele achou que matando o Messias ia se livrar que o Messias pisasse na sua cabeça. Por isso, ele usou Judas. Por isso influenciou todos daquela época para crucificar o Messias, para matar o Messias. Literalmente, Satanás foi usado. Foi usado. E aí, nessa investida de eliminar a descendência da mulher para que não pisasse na sua cabeça, o que aconteceu? Um tiro no próprio pé. A alusão é o seguinte, porque olha só, a serpente pica, ele achou que estava picando o calcanhar do Messias. E, na verdade, picou. Satanás picou o calcanhar do Messias. Está lá em Gênesis isso, nós acabamos de ler. Você se lembra? Em Gênesis 3, olha só, o juízo, em Gênesis 3, por inimizade, este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Satanás pica o calcanhar do Messias, a alusão agora é essa. Como? Enfim, os socos que ele levou, o cuspe na cara, os açoites romanos e tudo mais, depois da crucificação. Houve um compêndio de coisas aí, porque não é só Satanás, é o próprio Criador também, para cumprir então o Evangelho. A alusão é essa aqui. A serpente picou o calcanhar do Messias. A alusão é que o Messias então está caindo em cima dela e fere então. E mata a serpente. A alusão é essa. No momento em que picou o calcanhar, é a mesma coisa que... Não vou nem dizer que o homem cai em cima, mas que o próprio Messias que levou a picada no calcanhar pega então o mesmo calcanhar e pisa em cima da cabeça. É essa a alusão. Satanás achou que venceu e na verdade perdeu. Nesse momento Satanás perdeu. Nesse momento o dragão, a serpente, então é esmagada. Perde na cruz. Por isso que eu disse que ele foi ludibriado pelo próprio Criador e com justiça. A alusão está aqui, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte de quem? Do Messias, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Naquele momento, na crucificação, meu irmão, o Messias ali destruiu o poder da morte e o diabo. Então, nesse momento, o seu filho foi arrebatado para o Criador até o seu trono, porque ele ressuscitou e foi levado aos céus. Hoje está à direita do Pai, à destra do Pai, nos céus, é o que a Bíblia diz. Ressuscitado, glorificado, eterno. Por isso esse versículo. Ok. Agora, então o verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia o Criador preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E aqui começa a ficar extremamente difícil a interpretação. Porque dá a entender, então, que esses 1260 dias é o mesmo, são os mesmos 3 anos e meio da tribulação. Correto? Correto. São os primeiros anos iniciais, são os 3 primeiros anos e meio iniciais ou os 3 anos e meio finais da tribulação? Vamos ter que ler todo para entender. A mulher fugiu para o deserto, um lugar onde Satanás não podia usar pessoas para eliminar a descendência e nem a mulher. Olha que alusão interessante. No deserto não tem nada. No deserto não tem ninguém. A ideia é o quê? Satanás tem que usar pessoas para te atacar. Satanás tem que usar outras pessoas para te ferir. Para tentar te matar. É assim que Satanás age. No deserto não tem. A alusão é essa.
A mulher, a igreja, o povo de Israel, foge para o deserto, um lugar preparado pelo Criador. Isso aqui é uma alusão ao que o povo lá de Israel também já ficou peregrinando no deserto há muito tempo. Mas aqui não está falando de lá, aqui está falando do período final da tribulação. Ou durante a tribulação. A mulher então vai ser sustentada, aqui está falando da mulher, né? A mulher. Porque olha só, olha a alusão aqui. A mulher no verso 5 deu a luz, nasceu o filho varão. A mulher era o povo de Israel. Agora está falando da mulher igreja. Porque o filho já foi levado. Agora a mulher, nova aliança. Compreendeu? Tá. Então, verso 7. Nesse momento, houve peleja no céu. Por quê? Porque Satanás não conseguiu mais atacar a mulher, a igreja, porque estava no deserto. A igreja no deserto, onde não tem pessoas para ferir, ela não é atacada. Satanás ficou irado com isso, houve então peleja no céu. Satanás quis causar briga. Aonde? Na terra? Não, no céu. Ué, então Satanás ainda estava no céu? Sim, ainda estava. Miguel e os seus anjos, aqui é um arcanjo Miguel, e os seus anjos, angelos, pelejaram, guerrearam contra o dragão, ou seja, contra Satanás. E aqui diz, também pelejaram o dragão e seus anjos. Por isso a alusão que a terça parte que eu falei antes aqui, das estrelas que ele arrastava com a cauda, eram os anjos de Satanás, que era quem? Os anjos caídos, que antes eram anjos, meu irmão, anjos como os outros. Tá? Inclusive Satanás é quê? É o quê? É um anjo. É um anjo caído. Não é de se admirar que Satanás se transfigura em coisa horripilante de luz. Um monstro de luz. Não, um anjo de luz. Então houve peleja no céu. Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Aqui você tem que entender, meu irmão, nesse exato momento está acontecendo batalhas espirituais, guerras espirituais. Que você não vê a olho nu, meu irmão, com os olhos físicos, você não consegue, mas está havendo. Essas são as verdadeiras batalhas espirituais. Tá? E está havendo uma guerra. Uma guerra. Aí o que aconteceu? Verso 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Aqui a alusão que eles não venceram Miguel e seus anjos, do bem, vamos dizer assim, essa batalha contra o bem e o mal, e perderam o lugar no céu. Veja, apenas aqui perderam o lugar no céu. Até então ainda estavam no céu, meu irmão. Até então. Ah, como que é essas batalhas? Meu irmão, não me pergunte porque eu não sei e a Bíblia também não fala. Ninguém sabe. Ah, usam espadas, escudo igual aqui. Meu irmão, a Bíblia não fala isso. A Escritura fala, quando estavam guerreando, ele falou assim, olha, quando Miguel, inclusive, estava guerreando, tem a passagem na Bíblia que fala, que o Senhor te repreenda. Só isso que ele falou. Né? Será que é uma guerra de palavra? Porque é a palavra que tem poder. Pela palavra foi criado os céus e a terra. Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez um dia a gente descubra. Verso 9. E foi expulso, então, o grande... Agora, meu irmão, uma das maiores revelações da Bíblia. Que talvez você nunca ouviu falar. Verso 9. E foi expulso quem? O grande dragão. Quem é o grande dragão? A antiga serpente. Que se chama o quê? Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo. Veja só. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui os demônios. Seus anjos. Se são anjos de Satanás, seus anjos. Isso aqui é o que é um termo de possessão. Seus anjos. É porque são demônios. Agora, a revelação é o que, Rômulo? O grande dragão. Você já viu aí na mitologia, em imagens e ilustrações, que o dragão tem o quê? Cospe fogo, tem chifre, tem asa e tem pernas e patas. E cauda. E voa, né? Satanás é o quê? Tava no céu, voa. Dragão tem o quê? Tem asa. Tem chifre? Tem, lá nós lemos antes.
7 cabeças e 10 chifres. Cospe fogo porque é a ilusão do quê? Cospe destruição. Mentira, engano. E o que a Bíblia diz? Grande dragão. A antiga serpente. O dragão e a serpente é a mesma pessoa. Nossa, Ron, mas que revelação esdrúxula é essa? Você já falou isso antes. Tá claro na Bíblia que é a mesma. Você já falou, isso não é revelação nenhuma. Gente, olha só. Você lembra que eu pedi para você gravar antes lá o que estava em Gênesis 3? O grande dragão. A antiga serpente. Por que é serpente? O que é uma serpente? Serpente tem patas? Não. Por que ela não tem patas? Por que não tem asas? Por que serpente hoje não voa? Por que a serpente hoje rasteja e come pó? Gênesis 3, o que eu pedi para você gravar. Este juízo aqui, ó, depois que a serpente enganou Eva, está aqui no verso 14. Então o Criador disse à serpente, visto que fizeste isso, maldita és. Ó, quando ele fala maldita és, o Criador amaldiçoa ela, pune ela. De que forma? Maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Por quê? Agora, serpente, a partir de agora, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Antes não era assim. Porque você acha que isso aqui está aqui como um juízo? Porque antes não era. O juízo vem depois do pecado. Antes da serpente enganar, ela era quem? Um dragão. Essa é a revelação. Ela não era. Ela não rastejava antes sobre o ventre. Não comia pó todos os dias da vida. Por quê? Porque antes tinha patas como o dragão, asas como o dragão, cauda como o dragão. Veja que a alusão de um dragão é um corpo extremamente semelhante a uma serpente. A única diferença é que não tem asa nem patas. Não tem asas nem patas. Veja, por exemplo, o desenho Dragon Ball Z. Aquele desenho é um dos mais reveladores sobre essas coisas. E lá tem o quê? O dragão, Shenlong. E o dragão é o comprimento igual uma serpente. A única diferença é que ele tem umas patinhas. Os dragões lá do Dragon Ball GT têm um monte de patas, mas são iguais serpentes. Rosto de serpente, cabeça de serpente. São serpentes. Se movem como serpentes, mas não estão rastejando. Por quê? Porque é o dragão. É o dragão antes da queda. É Satanás antes da queda. E o que o Dragon Ball Z lá, as pessoas quando reúnem as esferas do dragão, que tem um monte de pentagrama em cada uma delas, fazem, realizam pedidos, pedem para o dragão realizar seus desejos. Pode realizar 3 desejos, ou 1, dependendo dos meses. Meu irmão, a alusão certeira. A alusão certeira. E você vê hoje as imagens do dragão aí hoje, por exemplo, a do Xing Ling lá, o dragão vermelho. É muito usado. Meu irmão, aquilo ali é um corpo de uma serpente. A única diferença é que tem asas e patas. Satanás era um dragão. Meu irmão, a própria Bíblia está dizendo. Não sou eu, não é o Dragon Ball Z. Eu estou usando o Dragon Ball Z como um exemplo. A Bíblia está dizendo isso. Que agora, depois da queda, vai rastejar. Antes não rastejava. A maldição é rastejará sobre o teu ventre, comerás pó, inimizade, babá. Essa é a maldição da serpente. Por quê? Porque era um dragão. Dragão aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo que Satanás era um dragão com asa e pata, não, pessoal. É a Bíblia, Apocalipse 12. Não sei se você percebeu. Tá aqui o dragão. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo. O dragão é o diabo. E Satanás. Olha que revelação simples. Você que tinha dúvida aí, nossa, mas e serpente? Será que era uma serpente lá no Éden? E aquela coisa? Por que agora... Meu irmão, a Bíblia está dizendo, o grande dragão. E o que ele tinha? Você lembra aqui no versículo... Viu-se, o 3, viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças e 10 chifres.
e os 7 diademas. Tinha cauda. Entendeu? Simples, pessoal. Então, antigamente, a serpente, que era o Satanás, era um dragão. Dragão. Semelhante a uma serpente de hoje em termos de cabeça, corpo e cauda, com exceção das asas e patas. Ele tinha asas e patas. Provavelmente também era um pouco diferente. Provavelmente. Estou só conjecturando. Então ele se chama diabo porque inimigo. Satanás porque acusador. O sedutor de todo o mundo. Como que Satanás engana você seduzindo? Cuidado com esta jossa. Cuidado com como o mundo está se apresentando a você, crente. E você, pseudo-crentelha, cuidado. Será que você não está se parecendo como o mundo? Se você não está sendo seduzida como o mundo, para o mundo? Quando o mundo apresenta a você toda essa sedução maldita de você querer se parecer como uma prostituta gospel, de querer que você se pareça como enfim, o Ronnie Coleman, o Guttler, o Arnold Schwarzenegger. E essa é a sedução do mundo para você. Satanás, o sedutor de todo o mundo. Quando você vê algo seduzindo você para uma coisa ruim, uma coisa de vaidade exacerbada, uma coisa que não é você, uma coisa que você tem que fazer um monte de coisa para parecer outra pessoa, isso é o próprio Satanás te influenciando, ele está seduzindo a tua mente, o teu coração, assim como fez com Eva. Olha, Eva, coma desse fruto, porque aí você, olha o benefício, você vai ter o conhecimento do bem e do mal e vai parecer como o Criador. Você não quer isso, Eva? Você não quer isso? Então Eva vai lá, estou sendo seduzida como uma prostituta gospel. E vai lá e faz o quê? E come o fruto e dá a Adão. E Adão, o panaca, vai e nem questiona, vai e come o desgraçado. Por isso que hoje você tem que trabalhar demais para obter o teu pão do suor do teu rosto. Por isso, Eva, hoje você tem dor para dar luz, você vai ser sempre dominada. Esqueça esse negócio de empoderamento. Você vai ser dominado até o fim da vida, até o Messias voltar. Os homens vão... Não adianta. Tá? Porque essa é a lei natural, o juízo inicial de Gênesis 3. Então, as pessoas ficam nessa ilusão maldita e desgraçada de serem seduzidas. Eu quero ser seduzido pelo mundo. Aí o que você vai? Você vai pra zona, você vai... o que mais? Você vai trair a tua mulher, você vai ser uma prostituta gospel, você vai se render a ser parecidinha com o mundo. E aí você engloba todas as coisas que eu já cansei de falar aqui, meu irmão. Já cansei de falar, a mulher não se aguenta, ela tem que usar um decote, ela tem que se parecer como o mundo, ela tem que mostrar o seio pra fora, ela tem que rebolar no TikTok, ela tem que fazer selfie sedutora, ela tem que mostrar ela e não o Messias, ela tem que se comportar de forma imoral, indecente, quebrando os princípios da Bíblia, ela tem que usar brinco, maquiagem de 15 quilos, ela tem que usar batom igual do Buzo, pra quê? Pra chamar atenção, porque ela não tá chamando atenção, porque a mulher, ela tem uma baixa autoestima, então pra ela se sentir amada e cobiçada e adorada, assim como Eva queria, ela tem que se comportar como as mulheres mundanas, modernas. E os homens é a mesma coisa. O homem, ele tem falha no caráter, ele fica com esse negócio de querer pegar várias. Essa é a sedução do mundo. O Satanás usa a mulher para o homem cair também, Satanás usa o homem para a mulher cair também, e assim vai. É uma jossa, um abismo puxando outro abismo. Satanás, está aqui verso 9. Se chama diabo e Satanás. Ele foi expulso do céu. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para onde? Para a terra. E com ele seus anjos. Por isso a tua vida tá uma Bósnia, por isso você tá vivendo num mundo de Merlin e você não sabe por quê. Tá aqui o porquê. Porque você tá se rendendo à sedução de Satanás. Nossa, mas Satanás é o quê, meu irmão? É um espírito. Era um anjo, agora tá um anjo caído. Arrastou os outros anjos que viraram demônios, estão influenciando você aqui na Terra. A cada segundo você está sendo tentado. O Messias foi tentado, todos são tentados. Só que o Messias não caiu, não errou, não caiu. Agora todos os outros homens caíram. Desde Adão e Eva. Homens e mulheres. Então cuidado. A Bíblia está dizendo para você de forma escancarada quem é o sedutor do mundo.
E você é uma criatura pecaminosa e carnal que tem a inclinação já da carne dentro de você por causa do pecado inicial de Adão e Eva. Você já nasce num ventre de iniquidade. Então, para você cair, meu irmão, errar é assim, ó. Estralar de dedo, caiu e lambando, destruiu toda a tua vida. Então, comece a pensar nisso e ter, na verdade, o Criador na tua cabeça. Se você não tiver a palavra e o Criador em você, você vai ser a prostitutazinha do Satanás. É isso que você quer? E a tua vida como é que fica? Um lixo. Um lixo. Entendeu? Por que eu bato mais pesado aqui nessa questão? Porque todos os problemas, meu irmão, começam com elas. Onde é que começou o problema? Com Eva. Não foi com Adão, não. Adão cedeu. Eva quis. Eva, além de querer, também se deixou ser enganada. Adão sabia daqueles problemas. Talvez se não fosse por Eva, Adão não teria errado. Adão, o erro dele foi o quê? Dar ouvido à mulher. Você lembra lá? Em Gênesis 3? Eu tô falando de Apocalipse, tô falando lá em Gênesis, olha só. Mas é que tá ligado, não tem como separar. Tá aqui, ó. Tá aqui Satanás falando para a mulher, você pode comer, você vai ser conhecedora assim como o Criador, seus olhos abrirão, vocês serão como Deus. A mulher ouve isso, eu quero ser como Deus. Por quê? Porque eu quero que todo mundo me adore. E até hoje tá essa jossa. Eu quero que me cobissem. Aí faz toda porcaria nas redes sociais. Conhecendo bem o mal, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha que jossa, cara. Abrir os olhos. Então, acontece aqui, o Criador vem, comeste, Adão, da árvore que eu te ordenei não comer, porque a ordem foi para Adão. Disse o homem, a mulher... O primeiro erro do homem. Aliás, o segundo erro do homem. A mulher que me deste por esposa... Ele queria culpar o Criador, cara. Olha que burrice. Ela me deu da árvore e eu comi. A pior coisa que Adão fez foi dar ouvidos à mulher. Tanto é que aí o Criador, ele fala, ó, que isso, mulher, que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Também a mulher querendo botar a culpa em outra pessoa, né? Veja, Adão não foi enganado. O homem não é enganado. O homem errou porque quis. A mulher disse que foi enganada. A mulher quis, foi enganada. E o homem ainda quis dar ouvido para a mulher. Não, nessas horas o homem tem que ser homem e dizer, não, mulher. Coma você, eu não vou fazer parte disso, dessa maldição. Mas não, Adão resolveu. Enfim, aqui existe todo um plano profético, meu irmão, para acontecer realmente o pecado, para que eu viesse o Messias. É longa a história, enfim, você já entendeu. Vamos voltar então para o Apocalipse. Apocalipse 12. Vamos lá, encerrar isso aqui logo, né? Não, vai dar 3 horas de vídeo aqui. Então Satanás agora está na terra com os demônios. Verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Criador e a autoridade do seu Messias, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do Criador. Veja, quem é que acusa de uma forma injusta? Quem é que fica acusando sem propósito, sem levar as pessoas ao arrependimento? Porque você pode estar entendendo que, nossa, Romulo, mas você também está acusando. Não, meu irmão, eu estou fazendo você enxergar que você precisa de arrependimento e mudança. Isso é o evangelho. O evangelho começa daí. Agora, Satanás ele fica só te acusando. Te acusando sem propósito. E aqui fala que ele é o acusador dos nossos irmãos, ou seja, lá dos anjos.
dos anjos, olha só. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Então uma grande voz, que aqui não fala quem está falando, diz assim, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Criador e a autoridade do Messias. Então a autoridade do Messias por quê? O reino por quê? Porque Satanás foi expulso de lá e então naquele momento, vamos dizer assim, que o céu ficou sem Satanás, porque é aí que ele foi expulso, pois foi expulso o acusador, que fica acusando diariamente. 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Ó, como eu falei antes, no momento da crucificação, o Messias derrota Satanás. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui já está falando dos eleitos, da igreja. Em face da morte, mesmo a igreja sendo perseguida, não negaram o nome do Messias, nem o Evangelho, e não amaram mais a própria vida do que o Criador. Olha a evidência do salvo. Aí tem um problema. Você ama mais a tua vida ou ama mais o Criador? Só tem esses dois caminhos. Só existem dois caminhos, meu irmão. Ou você ama mais a tua própria vida, ou você ama mais o Criador do que acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Então aqui diz que o Messias morreu pela igreja, por isso foi salva a igreja. E a evidência do salvo. 12. Agora, por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. O céu entrou em festa naquele momento que Satanás foi expulso. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Outra tradução, grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha só. Satanás, vendo que não conseguiu eliminar a descendência do Messias, nem matar o Messias, ele então agora faz o quê? Ele sabe que agora tem pouco tempo, que são só os 1260 dias, os 3 anos e meio, para perseguir e tentar matar o restante da descendência da mulher. E é o que está aqui agora. Ó. Então, ai da terra e do mar. Olha isso. Isso aqui é terrível. Os habitantes da terra vão sofrer e muito por causa disso. O diabo desceu até aqui. E o verso 13 diz: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ó, dragão, serpente, Satanás, perseguiu quem? A mulher. Mulher quem aqui agora? Igreja. Que dera à luz o filho varão. A descendência. Satanás aqui vai chegar o momento agora do capítulo 13 que vai mostrar como que ele vai perseguir. É através do anticristo, do último reino. Então vai perseguir a mulher, o povo remanescente de Israel, os verdadeiros israelitas e a igreja. Vai perseguir para matar. 14. E foram dadas à mulher, então, as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Já vou traduzir aqui para você, fora da vista da serpente. Ou seja, como eu disse, por que está fora da vista da serpente? A serpente, Satanás, só consegue usar pessoas para te atacar. Então, é assim que Satanás age. Então vai usar os governos, os tiranos, líderes religiosos, líderes políticos e aí vai. Fora da vista, no deserto não tem ninguém. Asas da grande águia é uma alusão lá a Êxodo, aonde o povo também foi, essa alusão foi dita de asas de águia para ser levado, porque a águia voa longe, ninguém consegue ver, muito alto, muito longe, ninguém consegue alcançar uma águia. É nesse sentido, é uma alusão metafórica, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada por quem? Pelo Criador, durante um tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos, e metade de um tempo e metade de um ano, ou seja, 3 anos e meio. 1 ano, 2 anos. Tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos, 3 anos. E metade de um tempo, metade de um ano. 3 anos e meio. Tá bom? Então, os 3 anos e meio são os mesmos 1260 dias, que são os mesmos 42 meses, que é o tempo que... o último tempo final. E eu creio aqui ser
os últimos dias da tribulação. Não os 3 primeiros anos, e sim os 3 anos e meio finais, tá bom? Porque você já vai entender. Porque olha só, verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca, ou seja, cuspiu da sua boca, atrás da mulher. Aqui já está falando serpente, né? Não é mais dragão, é serpente porque, enfim, é uma alusão a depois da queda, né? Ele fala dragão, serpente, diabo, é a mesma pessoa. Atrás da mulher, a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, tentando matar, afogada a igreja. Satanás estava tentando... Olha só que interessante, né? Aqui você já vai entender uma coisa. Água, em linguagem profética, como um rio, é pessoas. Mar, águas, pessoas, em linguagem profética. Então você vê, Satanás vai tentar usar algumas pessoas para matar a igreja, para que ela fosse arrebatada pelo rio, ou seja, afogada por outras pessoas, né? Mas, o que diz aqui? Verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca, é uma linguagem metafórica, como se fosse buracos na terra grandes abrindo, para engolir, então, o rio que o dragão, a serpente, o dragão, mesma coisa, tinha arrojado de sua boca. Então, Satanás vai tentar usar pessoas para matar a igreja. A terra, aqui fala só terra, vai socorrer a mulher. Agora tem um detalhe que você tem que entender. Significa então que a igreja vai ser totalmente, toda a igreja vai ser totalmente preservada e não vai morrer na tribulação? Não. Não. O capítulo 13, você não pode isolar um capítulo. Você tem que entender o contexto, isso se chama perícope. Você não pode pegar, capítulo 12 fala que a igreja toda vai ser salva. Tá aí o 13. O capítulo 13 diz que o anticristo vai matar a igreja. Então entenda, aqui é uma parte da igreja. Só que a Bíblia não especifica, uma parte da mulher. Ela não vai falar uma parte da mulher, porque a mulher é uma só. Só que a mulher, a igreja é uma só que muitas pessoas da igreja morreram de velhice. Enoque não morreu, Elias não morreu. Só que muitos profetas foram assassinados. Essa é a alusão. A mulher não é totalmente protegida. Você vai ver isso no capítulo 13. Ela é... significa o quê? Que muitos eleitos não vão morrer, o Criador vai sustentar em algum lugar, mas outros vão morrer. É o que está em Apocalipse 13, verso 7. Quer ver aqui, ó? Porque olha só, o contexto. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher. E foi pelejar, ou seja, foi guerrear, fazer guerra, perseguir, matar, com os restantes da sua descendência. Está aqui a prova do que eu acabei de falar. Os que guardam os mandamentos do Criador e têm o testemunho do Messias e se pôs em pé sobre a areia do mar. Você quer ver o trechinho do capítulo 13 para corroborar o que eu estou dizendo? Porque, capítulo 12, agora capítulo 13. O que vai aparecer agora? A besta. É o próximo vídeo. O verso 7, Satanás vai usar quem? O anticristo e o último reino. Para quê? Para destruir com toda a igreja. Olha só, porque ele está irado. Ele caiu à terra e não conseguiu matar o Messias. Então ele vai matar quem? A descendência. A igreja. Ele vai, por ira, querer ferir os eleitos. E aqui diz que o anticristo, foi-lhe dado também, foi permitido ao anticristo, influenciado por Satanás diretamente, que pelejasse, mesma palavra, guerrear, matar, contra os santos e os vencesse. Contra os kadosh, os eleitos, os purificados, a igreja, e os vencesse. Entendeu? Então a igreja não vai ser totalmente livrada. Uma parte dela vai ser eliminada pelo anticristo. Fisicamente. Mas Rômulo, você falou antes que é o sol, a lua, as estrelas é inatingível, ninguém pode atingir a igreja. Meu irmão, espiritualmente, ninguém pode condenar o lago de fogo, porque o Messias já morreu por ela. Mas fisicamente, todos nós estamos sujeitos a esses flagelos de perseguição. Assim como todos os profetas foram perseguidos, mortos, decapitados, degolados, cerrado ao meio, crucificado e tudo mais, e queimado vivo. Simples. Acabou. Próximo vídeo do canal Apocalipse 13, a besta, não perca. Marca da besta, imagem da besta e muitas outras coisas. Inclusive esse capítulo aqui, no meu entendimento, é o segundo capítulo mais difícil de interpretação, mas nele tem um versículo que é o de maior difícil de interpretação de todos,
Não perca o próximo vídeo, canal Rômulo Ribeiro no YouTube. Se você ainda não viu todos e da série, assista aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho e tudo mais e compartilha. E faça esse trabalho evangelístico mesmo que virtual. E não perca os próximos vídeos, canal Rômulo Ribeiro no YouTube. Série Apocalipse Explicado. Até a próxima.